Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender como transformar fração em um número decimal. Então, observe que nós temos a fração 2/5. Eu vou explicar de duas maneiras. A primeira maneira é a gente resolvendo a divisão. Lembra que fração é divisão. Esse traço aqui, ó, significa divisão. Então, é isso que nós vamos fazer. 2 dividido por 5. Então, ó, 2 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 2? Não cabe nenhuma, né? Porque o 2 é menor que o 5, então não cabe nenhuma vez. Coloca 0, vírgula, e daí acrescenta 0 aqui do lado do 2, daí fica 20, e 20 na tabuada do 5 é o 5 vezes 4. E nós finalizamos aqui a nossa divisão, então já transformamos a fração no número com vírgula. Assim, resolvendo, né, pela divisão. Agora eu vou explicar fazendo pela transformação dessa fração numa fração decimal e daí aplicando a regra de contar os zeros para pôr a vírgula. Então, como que a gente faz isso? Basta que a gente transforme essa fração, né, que é uma fração qualquer, em uma fração decimal. O que é uma fração decimal? Fração decimal são aquelas que têm os denominadores como 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, o que está mais fácil? Está mais fácil transformar o 5 em 10. Utilizando, né, a tabuada aqui do 2. É o 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. Se eu multipliquei embaixo, né, na nossa fração, eu obrigatoriamente preciso multiplicar em cima também. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 décimos. Transformei essa fração, que era uma fração qualquer, numa fração que a gente chama de fração decimal. E quando nós temos uma fração decimal, para a gente transformar no número com vírgula, basta a gente copiar aqui o numerador, que é o número 4, copiei, e contar os zeros. Como aqui só tem um zero, né? O 10 só tem um zero, a gente conta uma casa para pôr a vírgula. Contou uma casa, já põe a vírgula e acrescenta zero. As duas maneiras de resolver estão corretas. E a gente só precisa analisar, né, o que é mais fácil e mais rápido para a gente resolver. Vamos para um próximo exemplo, ó, 3/4. Mesmo caso, eu posso fazer a divisão, 3 dividido por 4. Então, vai pensar, quantas vezes o 4 cabe no 3? Não cabe nenhuma, porque o 3 é menor. Então, coloca 0, vírgula, para daí acrescentar 0 aqui do lado do 3 e ficar 30. Daí, 30 na tábua do 4, tem o 28 que chega perto, que é o 7. 7 vezes 4, 28. Faz a subtração, vai acabar restando 2. Como a gente já acrescentou vírgula, né, a gente pode acrescentar 0 aqui na medida que a gente for precisando. Então, deu 20, né, e 20 na tábua do 4 é o 5. Então, deu 0,75. Essa é a maneira utilizando a divisão. Se a gente for fazer a fração, a gente precisa transformar este 4 em 10, 100, 1000, né? Da maneira que a gente achar mais fácil. Aqui, dá pra gente transformar o 4 em 100. Basta que a gente faça 4 vezes 25, né? 4 moedas de 25 centavos dá uma moeda aqui de R$1, né? Que seria lá os 100 centavos, né? Então, aqui, 4 vezes 25 dá 100. Multiplicou embaixo por 25, e em cima é obrigado a multiplicar por 25 também. E 3 vezes 25 vai dar 75. Transformei a fração numa uma fração qualquer, né? Uma fração decimal, que é o denominador 100. E agora é só copiar o numerador, que é 75, e contar as casinhas. Tem uma, duas. Então, uma, duas. Coloca a vírgula. Observe que a gente sempre conta, né? Nesse sentido aqui. Contar 1, 2, para daí colocar a vírgula. E eu contei 2, porque tem 2 zeros aqui no denominador. Olha a nossa próxima questão. Observe que essa tá bem mais fácil a gente resolver
pela fração, do que a gente fazer essa divisão, né? 7 dividido por 25. A gente pode fazer também, mas aqui observe que está mais fácil a gente utilizar a fração. Como que a gente faz isso? Se aqui nós multiplicamos 4 vezes 25 para dar 100, então aqui é só fazer o contrário, né? É só fazer 25 vezes 4, que vai chegar no 100 que a gente está precisando. 25 vezes 4 dá 100. Multiplicou embaixo por 4, em cima é obrigado a multiplicar por 4 também. 7 vezes 4 dá 28. Então, 28 centésimos. Como que eu transformo essa fração num número com vírgula, num número decimal? Basta copiar aqui o 28, que é o numerador, e conta os zeros. Tem 1, 2, né? Tem 2 zeros aqui. Então, a gente vai contar 2 casas, do final para o começo. Então, 1, 2, coloca a vírgula e acrescenta 0. Pronto, 7/25 é a mesma coisa que 0,28. Só que são, né, escritos de forma diferentes. Aqui está no número decimal e aqui está na fração. Nosso último exemplo. 6 sobre 8. Mesma coisa, a gente pode resolver a divisão ou a gente pode resolver pela fração. Esse aqui tá fácil, né? Vamos fazer das duas maneiras. 6 dividido por 8. Quantas vezes o 8 vai caber no 6? Não vai caber nenhuma. Coloca 0, vírgula, e acrescenta 0 aqui do lado do 6 para virar 60. Agora, vai olhar o 60 na tabuada do 8. Não tem, mas tem o 56 que chega perto, que é o vezes 7. 7 vezes 8 dá 56. Vai restar 4. Como a gente já colocou vírgula, já pode acrescentar 0 aqui. Daí, 40 na tabuada do 8 é o vezes 5. Então, restou 0 aqui na nossa divisão. E nós terminamos, então deu 0,75. Então, observe que aqui a gente já chegou no número decimal. Se a gente for fazer um número utilizando a fração, nós vamos pensar 8 vezes quanto para chegar ou no 10, ou no 100, ou no 1000. E neste caso, como não tem nenhum número que a gente possa multiplicar direto para dar um desses números, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplificar essa fração, já que os dois números, né, tanto o 6 quanto o 8 são divisíveis por 2, nós podemos simplificar essa fração para daí a gente multiplicar por algum outro número que possa determinar os denominadores decimais. Então, aqui, ó, vou simplificar por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 8 dividido por 2 dá 4. E agora o 4 a gente já viu ali como que a gente faz para transformar em 100. É o 4 vezes 25. Lembra que multiplica em cima também. Então, aí em cima vai dar o 75 e embaixo vai dar o 100 que a gente já tinha visto. E como a gente já viu, né? Copia o numerador, conta 2 zeros do denominador para colocar a vírgula. Então, ficou assim. Então, observe que a gente pode resolver das duas maneiras, resolvendo pela divisão ou resolvendo pela fração. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até mais. Tchau!